Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é esse tal tempo geológico. Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo, tempo geológico. Bom, se você já ouviu falar e você não sabe do que se trata, essa ideia de tempo geológico é uma ideia relacionada a um tempo de existência, né, do nosso planeta, que é um tempo bastante longo, né, na duração aí na casa dos bilhões de anos. A ideia de tempo geológico ela é uma ideia que faz contraposição a uma ideia de uma Terra jovem, né, que era acreditada por muitos, inclusive cientistas, naturalistas, até antes da primeira metade aí do século XIX. Então, até a época do Darwin, era relativamente comum, até porque não havia outra possibilidade, de muitos cientistas, muitos naturalistas aceitarem o relato bíblico da criação, inclusive interpretando a Terra, a idade da Terra, como de poucos milhares de anos, né? Talvez aí na escala de 6 mil, 7 mil, no máximo 10 mil anos. E isso se dava porque naquela época ainda não havia sido desenvolvida técnicas para que a gente pudesse então conhecer a idade das rochas. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Os métodos de datação radiométrica, uma introdução, né? E como que a gente sabe a idade da Terra, por exemplo. Eu vou deixar linkado aqui também esse vídeo para que vocês possam conferir. Hoje em dia nós temos uma tabela que faz pelo menos uma tentativa de organização, uma ordenação do tempo, né, e dos eventos que teriam acontecido ao longo desse tempo, desde a origem do nosso planeta. Portanto, a tabela de tempo geológico que eu estou colocando na tela para que vocês vejam agora, ela atualmente é dividida em partes, em porções que nós chamamos de éons, que seriam intervalos de tempos maiores, né? E o nosso tempo, né, tempo de existência do nosso planeta, então atualmente está dividida em 4 éons, né? O primeiro deles é chamado de éon adeano, ele começa com a origem do nosso planeta entre 4,5 ou 4,6 aproximadamente, né, bilhões de anos, até aproximadamente 4 bilhões de anos, que é quando começa o próximo éon chamado arqueano, né? O arqueano vai entre 4 bilhões e 2 bilhões e meio de anos. O éon proterozoico vai de 2 bilhões e meio de anos até 541, 42 aproximadamente milhões de anos. E somente a partir de 541 ou 42 milhões de anos é que nós temos o quarto éon, que é o éon que vivemos hoje, chamado Fanerozoico. Todos esses éons, eles também possuem suas subdivisões, que nós chamamos de eras. Por exemplo, o éon Fanerozoico, que é o que a gente vive atualmente, é dividido em 3 eras: Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. As eras, por sua vez, são divididas também em períodos. No caso, a era Paleozoica ela é dividida nos períodos Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. A era Mesozoica é dividida em 3 períodos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. E a era Cenozoica é dividida em 3 períodos também: Paleógeno, Neógeno e Quaternário. E nós temos ainda outras subdivisões desses períodos em épocas. Por exemplo, o Paleógeno é dividido em épocas como o Paleoceno, Eoceno e Oligoceno, o Neógeno em Mioceno e Plioceno, e o Quaternário, que é o que a gente vive hoje, dividido em Pleistoceno e Holoceno. Portanto, atualmente nós vivemos na época chamada Holoceno, que começou lá aproximadamente 11.700 anos atrás e permanece até os dias atuais. E como que essa coluna geológica, essa tabela, foi sendo construída? Bem, desde meados aí dos séculos 17, 18 e 19, os naturalistas foram percebendo aos poucos que as camadas onde se encontravam os fósseis, né, que seriam camadas de rochas ou de sedimentos, elas apareciam numa sequência esta que nos permitia então fazer um ordenamento dessas camadas baseados no conteúdo desses fósseis. E não apenas isso, era possível também fazer uma correlação entre camadas que ocorriam em locais diferentes. Por exemplo, eu poderia observar uma camada lá na Inglaterra onde continha alguns fósseis de trilobitas que poderiam estar associadas a esse período que hoje chamamos de Cambriano, e ao mesmo tempo observar essa mesma camada contendo esse mesmo conteúdo fossilífero em outros locais. Percebendo isso, os geólogos, os naturalistas, eles foram então fazendo esse ordenamento dessa sequência de ocorrência de fósseis nessas camadas e foram dando nomes para essas camadas, que são esses nomes que nós observamos hoje. Então,
Algumas camadas pertencem a um período que nós chamamos de Cambriano, outras pertencem ao Ordoviciano, Siluriano, outras pertencem ao Carbonífero, outras pertencem ao Jurássico, Cretáceo e assim por diante. E todos esses nomes dessas camadas se referem geralmente a questões locais, como por exemplo nomes de tribos, nomes de cidades, ou outros tipos de associações, como por exemplo os tipos de rochas. Por exemplo, o Carbonífero faz referência à grande quantidade de carvão, né, que se formou por conta das grandes florestas que tinham nesta época e que deram origem, né, a esses carvões. Permiano, por exemplo, se refere a uma cidade chamada Perm, que fica, se eu não me engano, na Rússia. Ordoviciano e Siluriano se refere a nomes de tribos da região ali, né, da antiga região ali do país de Gales. No entanto, quando a tabela de tempo geológico ela foi ordenada até final do século XIX, início do século XX, os geólogos, os naturalistas em geral, não tinham ideia do quão antigo poderiam ser essas camadas e qual que seria a diferença de tempo entre elas. E também não faziam ideia do quão antigo seria o nosso planeta. Alguns desconfiavam que poderia ter bilhões de anos, milhões ou alguns milhares de anos, mas ninguém sabia exatamente ao certo. Várias tentativas de datar o nosso planeta e as idades dessas rochas foram feitas baseadas em métodos que se demonstraram depois muito fracos. E foi somente a partir do desenvolvimento das técnicas de datação absoluta pelo decaimento radioativo que foi possível, então, conhecer de fato a idade das rochas, conforme eu já expliquei naquele vídeo que eu fiz sobre datações radiométricas. Portanto, hoje em dia nós temos condições de saber a idade dessas camadas porque nós temos então os métodos atuais de datação. Mas antes disso acontecer, nós não tínhamos como saber o quão antigo eram essas camadas. Apenas tínhamos, né, uma noção que elas poderiam talvez ser muito antigas e que era possível estabelecer uma sequência cronológica a partir delas. Bom, gente, muito obrigado por assistir esse vídeo. Por enquanto é só isso e nos vemos na próxima.